Deus agiu, jovem liberto do Ranger de Dentes, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade onde moro, e o ar estava cheio daquele cheiro de terra molhada, pois havia chovido de manhã. Eu estava na casa dos meus pais, ajudando minha mãe a arrumar a sala para a reunião que aconteceria naquela noite. Enquanto passava o pano no chão, senti um incômodo no lado esquerdo do meu rosto, perto da mandíbula. No começo não dei muita importância, achei que fosse só cansaço ou algum nervo apertado. Mas à medida que as horas passavam, aquele incômodo foi se transformando em uma dor aguda, como se alguém estivesse enfiando uma agulha quente dentro do meu osso. A dor começou a latejar sem parar, e eu tentei ignorá-la, pensando que iria passar. Mas quando cheguei à reunião, já não conseguia mais me concentrar nas palavras do irmão que estava lendo a Bíblia. A cada minuto a dor ficava mais forte, como se algo estivesse rangendo dentro da minha boca, mesmo eu estando com os dentes cerrados. Tive que me levantar e sair discretamente para o banheiro, onde me olhei no espelho e vi que meu rosto estava levemente inchado. Toquei com os dedos e senti um calor estranho na gengiva, perto do último dente de trás. Foi então que percebi, estava com um Ranger de dentes, daquele tipo que os mais velhos chamam de dente de juízo dando trabalho. Voltei para a reunião, mas não aguentava mais. A dor era tão forte que as lágrimas começaram a escorrer sem que eu pudesse evitar. Minha mãe, que estava sentada ao meu lado, percebeu e perguntou baixinho: "Filho, o que foi?" Eu balancei a cabeça, sem querer chamar atenção, mas ela insistiu: "Você está pálido, está doendo algo?" Não tive jeito, tive que cochichar: "Mãe, é meu dente. Está doendo tanto que parece que vão arrancar ele sem anestesia." Ela ficou preocupada e no final da reunião me levou para casa. Naquela noite não consegui dormir. A dor era insuportável, como se alguém estivesse martelando dentro da minha cabeça. Tentei tomar um remédio para a dor que tinha em casa, mas não adiantou. Meu pai, que sempre foi um homem de muita fé, entrou no meu quarto e viu meu sofrimento. Sentou na beira da cama e disse: "Filho, vamos orar. Deus não quer ver você assim." Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a clamar ao Senhor em voz baixa, mas com muita convicção: "Pai Celestial, olha para o meu filho. Tu sabes o que ele está passando. Não é da tua vontade que ele sofra assim. Em nome de Jesus, tira essa dor, sarra esse dente, dá alívio ao meu filho. Não é por nossa justiça, mas pela tua misericórdia que pedimos." Enquanto meu pai orava, senti uma paz estranha começar a invadir meu coração, mesmo com a dor ainda latejando. Ele terminou a oração e me disse: "Agora descanse. Deus ouviu. Amanhã você vai ver que ele já está agindo." Eu queria acreditar, mas a dor ainda estava lá, e o medo de que fosse algo sério me deixava ansioso. Seria que precisaria extrair o dente? E se fosse uma infecção grave? Esses pensamentos não me deixavam em paz. No dia seguinte, domingo, acordei com a dor ainda presente, mas um pouco menos intensa. Mesmo assim, não conseguia comer nada, só tomava líquidos. Minha mãe preparou um chá de boldo e me fez bochechar com água morna e sal, como os mais velhos sempre ensinam. "Isso ajuda a desinchar", ela disse. Mas mesmo com esses cuidados, a dor voltava em ondas, como se o dente estivesse se mexendo dentro da gengiva. Na reunião daquela manhã, o irmão que presidia leu o Salmo 34:19, que diz: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas." Aquelas palavras ecoaram no meu coração. Era como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Depois da leitura, o irmão fez uma oração geral, mas quando terminou, meu pai se levantou e pediu licença para fazer um pedido especial. Ele contou brevemente sobre a minha dor e pediu que todos os irmãos orassem por mim. Foi um momento que nunca vou esquecer. Todos aqueles irmãos, de mãos dadas, clamando a Deus pela minha cura. Alguns choravam, outros falavam com tanta fé que parecia que já estavam vendo a resposta. Uma irmã mais idosa, que sempre teve um dom de oração muito forte, se aproximou de mim e colocou as mãos na minha cabeça. Ela orou com lágrimas nos olhos: "Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos quando estavas nesta terra, olha para este jovem. Ele é teu servo, ele te ama. Não permita que o inimigo das nossas almas se alegre com o seu sofrimento. Pelo teu sangue derramado, nós pedimos a cura. Que esse dente seja sarado, que a dor desapareça, que a inflamação suma. Em nome de Jesus." Sua voz era firme, cheia de autoridade, e eu senti que aquelas palavras tinham poder. Quando a reunião terminou, alguns irmãos vieram me abraçar e me encorajar. Um deles, que já havia passado por algo parecido, me disse: "Não tenha medo, irmão. Deus é fiel. Eu já passei por isso e ele me curou. Você vai ver que em pouco tempo essa dor vai embora." Suas palavras me deram um pouco de esperança, mas a dor ainda estava lá,
como um lembrete de que a batalha não havia terminado. Na segunda-feira, a dor parecia ter piorado. Meu rosto estava mais inchado, e eu não conseguia nem abrir a boca direito. Minha mãe ficou muito preocupada e quis me levar a um dentista, mas meu pai disse: vamos esperar mais um pouco. Deus vai agir. Eu confiei neles, mas no fundo tinha medo. E se fosse uma infecção que precisasse de antibiótico? E se o dente estragasse e eu tivesse que tirá-lo? Naquela noite, enquanto eu tentava descansar, a dor voltou com toda a força. Era como se alguém estivesse perfurando meu osso com uma broca. Não aguentando mais, levantei-me e fui para a sala, onde meu pai estava lendo a Bíblia. Ele olhou para mim e viu meu desespero. Filho, vamos orar de novo. Dessa vez vamos jejuar também. Deus vai ouvir. Nós nos ajoelhamos no chão da sala, e meu pai começou a clamar a Deus com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Ele não apenas pedia, ele exigia, em nome de Jesus, que aquela dor fosse embora. Senhor, tu disseste que tudo quanto pedirmos em teu nome, tu farás. Eu estou pedindo agora, sarra meu filho. Não deixes que o diabo se alegre com o seu sofrimento. Tu és o Deus que opera milagres, e nós cremos nisso. Enquanto ele orava, eu sentia uma luta espiritual acontecendo. Era como se algo estivesse sendo arrancado de mim. De repente comecei a suar frio, e meu corpo tremeu. Meu pai continuou orando, e aos poucos a dor foi diminuindo. Não foi de uma vez, mas aos poucos, como se uma mão invisível estivesse tirando aquela agulhada do meu rosto. Quando ele terminou a oração, eu ainda sentia um incômodo, mas a dor aguda tinha desaparecido. Naquela noite consegui dormir um pouco melhor. Quando acordei na terça-feira, o inchaço tinha diminuído bastante, e a dor era quase imperceptível. Foi como se Deus tivesse passado a mão sobre o meu rosto durante a noite. Fui até o banheiro e olhei no espelho. O lado esquerdo do meu rosto estava quase normal. Ainda havia um leve incômodo, mas nada comparado ao sofrimento dos dias anteriores. Na reunião daquele dia, contei aos irmãos o que havia acontecido. Eles se alegraram e deram glória a Deus. Um dos anciãos se levantou e disse: Irmãos, isso é uma prova de que Deus ainda opera hoje. Não precisamos de remédios do mundo, não precisamos de soluções humanas quando temos o Senhor do nosso lado. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Suas palavras me fortaleceram ainda mais. Nos dias seguintes, a melhora foi completa. O incômodo sumiu, o inchaço desapareceu, e eu conseguia mastigar normalmente. Foi como se aquele dente tivesse sido renovado. Não precisei ir ao dentista, não precisei tomar nenhum remédio forte. Deus, em sua misericórdia, me curou completamente. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não apenas tirou a dor, mas me ensinou a confiar nele de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Aprendi que nas horas mais difíceis, quando parece que não há saída, é ali que Deus se manifesta com mais poder. Ele não nos abandona. Ele ouve nossas orações e age no tempo certo. Quero agradecer a Deus por essa vitória. Agradecer aos meus pais que não desistiram de clamar por mim. Agradecer aos irmãos da congregação, que se uniram em oração e me deram força. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por alguma luta, seja ela física, emocional ou espiritual. Deus é poderoso para nos livrar. Ele não mudou. Ele ainda opera milagres. Que a glória seja dada somente a Ele, nosso Pai Celestial, que nunca nos deixa sozinhos. Amém. Deus agiu, jovem liberto do Ranger de Dentes, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, um testemunho de fé, dor e milagre no meio do povo de Deus. A noite que parecia não ter fim. A dor havia chegado como um ladrão na calada da noite. Não foi um incômodo passageiro, daqueles que desaparecem com um analgésico ou uma xícara de chá quente. Era uma agonia que parecia perfurar não apenas o dente, mas a própria alma. Cada batida do coração ecoava no maxilar, como se o sangue pulsasse direto na raiz inflamada. Eu me contorcia na cama, pressionando o rosto contra o travesseiro úmido de lágrimas, tentando em vão encontrar uma posição que aliviasse aquele martírio. Minha mãe, sempre atenta, ouviu os gemidos abafados e entrou no quarto sem bater. A luz do corredor desenhou sua silhueta na porta, e eu senti o colchão afundar levemente quando ela se sentou à minha beira. Filho, não aguenta mais, né? Sua voz era baixa, carregada de uma dor que não era física, mas materna. Ela já havia passado por isso antes, não com dentes, mas com outras batalhas que só uma mãe que ora sabe entender. Balancei a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas escorriam quentes, misturando-se ao suor frio da febre que começava a subir. Ela colocou a mão na minha testa, como faziam as mulheres da congregação quando alguém estava enfermo, não para medir a temperatura, mas para transmitir uma bênção. Vamos orar de novo. Deus não vai nos deixar assim.
Sua fé era inabalável, mas eu, naquele momento, sentia apenas o desespero, o clamor dos que não desistem. Na manhã seguinte, o sol parecia mais cruel. As paredes da nossa casa modesta, pintadas de um azul desbotado pelo tempo, refletiam a luz de maneira a aumentar a sensação de queimação no meu rosto. Meu pai, um homem de poucas palavras mas de muita oração, já estava de pé há horas. Antes de sair para o trabalho na padaria da família, ele havia deixado um bilhete na mesa da cozinha, ao lado do meu prato intocado. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. Não esmoreça. Deus ouve. Aquelas palavras, escritas à pressa com sua letra firme, foram como um bálsamo. Mas a dor voltava em ondas, e eu me pegava questionando: por que Deus permite isso? Por que agora? Foi então que minha irmã mais nova, Maria, de apenas 12 anos, entrou no quarto com um copo de água e um pano úmido. O irmão da igreja ligou. Eles vão fazer uma corrente de oração por você hoje à noite. Seu rosto estava sério, mas os olhos brilhavam com uma esperança que eu não conseguia sentir. Uma corrente? Perguntei, a voz rouca. É, todo mundo vai orar ao mesmo tempo. A irmã Regina disse que Deus vai agir. Ela falou com a convicção de quem já havia visto milagres acontecerem na congregação. E eu havia visto também. Lembrava-me do irmão João, que fora curado de um câncer depois que os irmãos jejuaram por 3 dias. Lembrava da irmã Marta que, após anos de infertilidade, seguiu para casa com um bebê nos braços depois de uma noite inteira de súplicas. Mas agora era minha vez de precisar desse mesmo Deus. A congregação que se une em clamor às 7 da noite, o salão da Congregação Cristã no Brasil já estava cheio. Não era um culto comum. Não havia sermão marcado nem cânticos ensaiados. Era uma reunião de guerra espiritual. As cadeiras de madeira, desgastadas pelo uso de décadas, rangiam enquanto os irmãos se acomodavam. O cheiro de café coado na cozinha dos fundos misturava-se ao perfume das flores que enfeitavam o púlpito. Meu pai me ajudou a sentar na primeira fileira, perto do irmão José, o presbítero. Seu rosto marcado pelo tempo e pela sabedoria espiritual transmitia uma paz que eu invejava. Ele colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: hoje o inimigo vai ser vencido. Não é a sua dor que está aqui, é a glória de Deus que vai se manifestar. E então começou. Primeiro foi o irmão Pedro, com sua voz grave e poderosa, liderando a oração. Pai Celestial, nós estamos aqui não por nossa força, mas pela tua misericórdia. Este jovem é teu servo, e o inimigo tem ousado tocar no que é teu. Mas tu, Senhor, és maior. Curai-o, libertai-o, como só tu sabes fazer. As vozes se elevaram em uníssono. Alguns choravam. Outros, como a irmã Ana, uma senhora de quase 80 anos, estavam de joelhos com as mãos levantadas, balbuciando palavras em línguas que só Deus entendia. Eu fechei os olhos e senti o chão tremer não pelo barulho, mas pela presença divina que começava a se fazer sentir. De repente, uma irmã começou a cantar um hino sem acompanhamento. Jesus é o médico dos médicos, ele sara toda dor. Se estás enfermo, clama a ele, que ele te dará saúde e amor. E todos juntaram suas vozes à dela. Era como se o céu estivesse se abrindo sobre nós. O momento da libertação eu não sei explicar como aconteceu. Não houve um estrondo nem uma luz cegante. Mas, no meio daquela oração, enquanto o irmão José impunha as mãos sobre minha cabeça, senti algo sair de mim. Não foi gradual. Foi instantâneo. Uma sensação de alívio tão profunda que me fez soltar um suspiro longo, como se tivesse segurado a respiração por dias. Abri os olhos, confuso, e toquei o rosto. A dor havia desaparecido. Não estava mais lá. Glória a Deus! Gritou alguém. E aleluia! Responderam outros. Eu me levantei, trêmulo, e comecei a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. O irmão José sorriu, os olhos brilhando. Deus te curou, meu filho. Agora vai e testemunhe. E foi o que fiz. Os dias que seguiram, a fé confirmada nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela congregação. Irmãos que eu mal conhecia vinham até mim nos cultos para me abraçar e dizer: vi Deus agir na sua vida. Isso me fortaleceu. Até o dentista da cidade, um homem cético que minha mãe havia consultado dias antes, ficou surpreso. Quando fui ao consultório apenas para um cheque, porque afinal, a fé não anula a responsabilidade, ele examinou minha boca, franziu a senho e disse: isso não faz sentido. A infecção sumiu. Não há sinal de abscesso nem de inflamação. É como se nunca tivesse acontecido. Eu sorri e respondi: foi Deus, doutor. Só ele poderia fazer isso. O homem não era crente, mas algo na minha voz deve ter o tocado, porque ele apenas balançou a cabeça e murmurou: talvez. Lições no caminho da fé. Esse milagre me ensinou coisas que nenhum sermão poderia.
A oração persistente move a mão de Deus. Minha mãe não orou uma vez e desistiu. Ela clamou dia após dia até que o céu respondeu. Assim como a viúva insistente da parábola, Lucas 18, 8, ela não se calou até ver a vitória. 2. A congregação é um corpo e quando um membro sofre, todos sofrem. Não fui curado sozinho. Fui curado pela fé de muitos. Quando um irmão está fraco, os outros o sustentam. Isso é igreja. 3. Deus não apenas tira a dor, Ele nos transforma por meio dela. Se não fosse aquela noite de agonia, eu não teria experimentado a doçura da libertação. Às vezes, Deus permite o vale para nos levar a um monte mais alto. 4. Milagres não são para nos envaidecer, mas para glorificar a Deus. Poderia ter saído por aí contando minha história como se fosse um troféu. Mas o verdadeiro propósito era que outros, ao ouvirem, crescem que Deus ainda opera hoje. Um novo chamado. Depois desse acontecimento, algo mudou em mim. Não era apenas a ausência da dor, mas uma chama renovada no coração. Comecei a participar mais ativamente dos cultos, a ajudar nos trabalhos da mocidade, a visitar os enfermos com os irmãos mais velhos. Uma noite, depois de um culto de doutrina, o irmão José me chamou para uma conversa. Você tem um dom, rapaz. Deus te usou para abençoar muitos. Mas Ele quer mais. Quer que você sejam vasos nas suas mãos. Como, irmão? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade. Orando pelos outros. Testemunhando. Servindo. Não guarde esse milagre só para você. Compartilhe-o. E assim comecei a fazer o que ele disse. Um encontro que marcou tudo. Certo domingo, uma família nova chegou à congregação. O filho, um adolescente de uns 15 anos, tinha o rosto inchado, as bochechas vermelhas. Era óbvio que estava com uma infecção dental severa. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, contou que ele estava assim há semanas e que os remédios não faziam efeito. Quando nossos olhares se cruzaram, eu soube que Deus me havia trazido até ali por um motivo. Aproximei-me deles depois do culto e disse: eu passei pelo mesmo que seu filho, mas Deus me curou. Se vocês permitirem, quero orar por ele. Eles aceitaram. Levamos o rapaz para a frente do salão, e ali, com as mãos impostas sobre sua cabeça, clamei: Senhor, assim como o Senhor me libertou, liberte este jovem. Que a dor saia agora em nome de Jesus. E mais uma vez, Deus agiu. O incho começou a baixar na mesma hora. O rapaz, que antes mal conseguia abrir a boca, sorriu e disse: não dói mais. Sua mãe caiu de joelhos, chorando. E eu, mais uma vez, vi a fidelidade de Deus em ação. A vida depois do milagre. Hoje, anos depois, quando olho para trás, vejo que aquele ranger de dentes não foi apenas um problema físico. Foi uma batalha espiritual. Foi um teste de fé. Foi uma oportunidade para que Deus mostrasse seu poder não só a mim, mas a todos que testemunharam. Na congregação, aquele evento se tornou um marco. Até hoje, quando alguém está doente, eles lembra do irmão que foi curado do dente. Deus pode fazer de novo. Em casa, minha família se fortaleceu. Minha mãe, que já era uma mulher de oração, tornou-se ainda mais fervorosa. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, começou a compartilhar mais sobre sua própria jornada de fé. Na minha vida pessoal, aprendi que a dor tem um propósito. Que Deus não nos abandona nas horas mais escuras. Que às vezes Ele permite a tempestade para nos ensinar a dançar na chuva. Uma mensagem para quem está na luta. Se você está lendo isso e passa por uma batalha, seja uma doença, uma angústia, uma prova financeira ou espiritual, eu quero te dizer uma coisa. Deus vê, Deus ouve, Deus age. Talvez a resposta não venha no tempo que você espera. Talvez não venha da forma que você imagina. Mas ela virá. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números 23:19. Naquela noite, quando a dor parecia insuportável, eu não via saída. Mas Deus já estava preparando a libertação. Ele já havia ouvido os clamores da minha mãe. Já havia movido o coração dos irmãos para orarem. Já havia determinado que aquele seria o dia da minha vitória. E Ele fará o mesmo por você. O culto de ação de graças. Uma semana depois da minha cura, a congregação organizou um culto especial de ação de graças. Não era um culto comum. Era uma celebração de vitória. O salão estava enfeitado com flores brancas, símbolo de pureza e milagre. As irmãs tinham preparado um café da manhã comunitário, pães, bolos, sucos, tudo feito com amor e gratidão. Quando cheguei, o irmão José me chamou para subir ao púlpito. Meus joelhos tremiam, mas uma paz indescritível enchia meu coração. Irmãos, comecei com a voz embargada, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo que Ele fez. Mas quero que todos saibam, este milagre não foi para mim.
Foi para que todos nós saibamos que Deus é real, que Ele ouve, que Ele age. Que quando tudo parece perdido, Ele está lá trabalhando em nosso favor. E então, como um rio, as testemunhas começaram a fluir. A irmã Clara contou como sua artrite havia melhorado depois de orarem por mim. O irmão Mário compartilhou que após ver minha cura, teve fé para pedir a Deus pela restauração do seu casamento, e sua esposa havia voltado para casa. Era como se minha vitória tivesse aberto uma porta para outras bênçãos. No final, cantamos o hino 42 do Cânticos de Louvor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia, aleluia. Exaltai para sempre o seu nome. Aleluia, aleluia. E naquele momento, senti que o céu e a terra se uniam em adoração. Epílogo. Uma vida de testemunho. Hoje, sempre que alguém me pergunta como fui curado, eu não respondo com orgulho, mas com humildade. Porque não foi pelo meu mérito. Foi pela graça de Deus. Pelas orações dos santos. Pela fé de uma mãe que não desistiu. E se há uma coisa que aprendi é esta: Deus não nos cura apenas para nos livrar da dor. Ele nos cura para que possamos ser instrumentos de cura para outros. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um convite. Um convite para confiar, para clamar, para crer que mesmo quando a noite é longa, a manhã da libertação virá. Porque Deus é fiel. E Ele nunca falha. Amém.